Antes de iniciar, eu só queria lembrar que, caso dê algum erro aí por causa de alguma dependência do NLTK ou de alguma funcionalidade do NLTK, o download dela se encontra aqui, ó, basta rodar esse arquivinho, que é basicamente a gente precisa dessa feature do NLTK, que é o conc.tab. Então é só você rodar esse comandozinho, caso o requirements.txt não baixe automaticamente. Então é só rodar isso aqui e o projeto vai rodar normalmente. Olá, eu me chamo Fabrício Vera Souza de Lima, sou aluno do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do IFPA Campus Vitória da Conquista e hoje eu estou aqui nesse vídeo para poder mostrar o código que eu fiz para a primeira avaliação da disciplina de Inteligência Artificial, ministrada pelo professor Luiz Paulo. Bom, o meu Minimundo é basicamente um assistente veicular, né? Então é um assistente que vai reconhecer os comandos de voz, alguns comandos para executar ações em um veículo, né? Neste caso aqui, será apenas impressa a resposta se a ação foi executada corretamente no terminal. Então, basicamente, a nossa assistente veicular vai permitir que a gente ligue o veículo, desligue o veículo, abra o porta-malas, abaixe ou levante a suspensão. Então, basicamente é isso. Bom, gostaria de começar aqui pelo inicializador, que ele vai iniciar os nossos modelos de reconhecimento de fala, né? Então, basicamente, a gente está... Eu vou passar bem por alto do código, como a própria sugestão do professor, de não precisa explicar literalmente linha por linha, só vai explicar mesmo o sentido de cada código. A gente importa as classes necessárias, lista os modelos que a gente vai utilizar, os modelos de reconhecimento que a gente vai utilizar. Aqui tem uma função para iniciar o modelo, que ela basicamente vai tentar criar esse modelo, de um modelo pré-treinado. Caso sim, ela vai retornar que o modelo foi carregado com sucesso, vai retornar o próprio modelo, né, o processador, senão ela vai retornar um erro. Aqui essa função de iniciar modelos é basicamente para iniciar vários modelos, né, os modelos a serem utilizados com um dispositivo como CPU. Então a gente inicializa uma variável para identificar verificação se os modelos foram carregados com sucesso. A gente, para cada modelo que tiver na lista de modelos, a gente inicia o modelo e obtém o processador, atualiza a variável de confirmação aqui, né, e adiciona os erros de modelo, a lista de erro de modelo caso existir. E por fim a gente retorna se os modelos forem iniciados, o processador do último modelo e a lista de erros caso ocorra algum erro. Então esse é o meu código do inicializador. Bom, aqui na parte do transcritor a gente vai ter a importação dos módulos. Isso aqui é para caso quiser testar diretamente o nosso transcritor. A gente coloca os caminhos dos áudios aqui, mas nesse caso eu não estou utilizando. A gente tem uma taxa de amostragem de 16.000, setada como padrão. A gente carrega o nosso áudio, então a função ela vai carregar e processar esse áudio que for para ser transcrito, né? Então, basicamente é isso. Converte o áudio para mono, caso necessário, adapta a taxa de amostragem do áudio também e retorna o áudio redimensionado e salvo certinho. Para transcrever, a gente tem essa função, que vai converter o áudio em valores de entrada, vai pegar, ela vai passar para o modelo os valores de entrada para obter as predições, as decisões finais, no caso, né, da questão se aquela palavra corresponde àquele termo mesmo. A gente obtém as previsões e decodifica a predição em um texto e em letras minúsculas também, né? Claro. Então, basicamente, é isso. Essa é a nossa transcrição, a gente retorna em minúsculo. E aqui é para caso quiser executar o transcritor certinho, porque vai ter sobre aqueles áudios lá, passados aqui em cima, né? Então, só para caso quiser testar o transcritor diretamente nesse arquivo aqui, mas nesse caso, como não tem nenhum áudio lá, não tem necessidade. Mas é basicamente isso, vai ser transcrita as falas do áudio que for setado lá em cima. O nosso assistente veicular, que é o nosso carinha final, né? Tem importação dos módulos que vão ser necessários aqui. A gente tem também aqui as configurações de algumas constantes, por exemplo, o tamanho do buffer de áudio, formato de áudio, número de canais, o tempo de gravação, o caminho temporário, que a nossa fala vai ficar armazenada, o idioma e o caminho da nossa configuração, que vai ser basicamente iterações.json, que é os comandos permitidos, que é ligar veículo, desligar veículo, abrir porta-malas, levantar a suspensão, abaixar a suspensão. Pronto, retorna lá para o nosso assistente veicular, a gente tem a captura da fala, a função de capturar a fala, que ela vai capturar o áudio do microfone, vai armazenar os frames do áudio, né, os frames do nosso áudio, com a taxa de amostragem corretinha, e vai finalizar aqui a gravação, finaliza o stream de gravação, imprime que a gravação foi captada. Aqui tem a nossa gravação da fala, capturar significa pegar a nossa fala, gravar, nesse caso aqui, é salvar a nossa fala. Então a nossa fala, ela vai ser salva aqui, temporariamente, para depois o transcritor pegar, transcrever o áudio e nos retornar o texto, né? Então basicamente é isso. A gente tem aqui a instanciação de uma variável só para dizer se foi gravado mesmo, e o caminho em que esse arquivo vai ficar. A gente tem aqui toda a configuração do nosso arquivo de áudio, e por fim a gente finaliza a gravação do nosso arquivo de áudio, a gente grava o áudio que foi captado. Tem a remoção das palavras de parada, que são palavras irrelevantes, né? Palavras ali que o modelo não vai precisar utilizar para poder fazer sentido e fazer os cálculos da predição. Então a gente só tokeniza a transcrição de palavras e adiciona as palavras que não são palavras de parada na nossa variável comando, que é uma lista, e retorna esse comando, né? Filtrado com a remoção das palavras de parada. A gente tem a validação do comando, então a gente tem a verificação, né? Se esse comando tem o tamanho esperado. A gente também verifica se a ação e o objeto estão na lista de ações permitidas. Então basicamente é isso. E retorna se é válido a ação e o objeto também. A gente tem o nosso método de iniciar, que vai iniciar os componentes do sistema. Então a gente inicia o gravador de áudio, inicia o modelo processador de áudio, a gente carrega as palavras, as stop words, que são as palavras irrelevantes do português, da língua portuguesa, carrega as ações disponíveis naquele arquivo lá, né, o arquivo interações.json. Então basicamente é isso. E retorna tudo certinho, as stop words, as ações do gravador, modelo, processador, e se foi iniciado com sucesso todos os componentes ou não. Por fim, a gente tem o método de iniciar a captura, que é o método principal, o método que vai ser executado aqui embaixo, né, se tudo ocorrer certinho a configuração. Basicamente vai capturar nossa fala,
salvar a nossa fala em um arquivo WAV, vai transcrever o áudio gravado, remover o arquivo, né, para não ficar redundante aqui na pasta tempo, é só um áudio temporário, deleta depois o arquivo, a gente vai processar o nosso comando transcrito e, por fim, para cada ação, né, e objeto, se estiver correto, a gente tem uma impressão aqui para simular a execução de uma ação. Então, ligar veículo, abrir porta-mala, levantar a suspensão e abaixar a suspensão. Caso o assistente seja executado diretamente, a gente vai fazer o seguinte, eu vou precisar adaptar um jeito aqui para poder não precisar utilizar o nosso microfone para não conflitar aqui, mas é basicamente isso aqui, a execução do nosso assistente, ele vai captar a fala. Bom, aqui para finalizar, eu vou executar o nosso teste unitário para poder verificar a validação de todos os comandos. Então eu tenho esses comandos aqui, gravados por minha voz, né? Eu não sei se vai dar para sair no áudio, mas o VSCode aqui também não está me permitindo rodá-lo por aqui, mas basicamente são os comandos de voz de abaixar a suspensão, abrir porta-malas, desligar veículo, levantar a suspensão, ligar veículo. Os nossos testes, eles basicamente vão inicializar, aqui no caso nessa nossa classe, vai inicializar o modelo, o dispositivo, perdão, que vai ser utilizado para poder, no caso a CPU ou GPU, nesse caso a gente vai inicializar o modelo e os componentes também necessários, o gravador, o processador, a questão das stopwords e as ações. Aqui nesse primeiro teste a gente tem o teste do áudio de ligar veículo, então a gente transcreve o nosso áudio, a gente vai acertar aqui o nosso áudio, acertar no caso, perdão, aqui falhou a minha tradução aqui do inglês para o português, mas a gente vai garantir, acerto seria uma garantia de que essa transcrição não é nula se o áudio existe. O comando, ele vai ser basicamente a nossa transcrição sem as palavras de parada e a validação do comando, que é essa aqui. A gente passa lá para o nosso método de validar o comando, a gente verifica se o comando é válido, se a ação e o objeto estão corretos. Então a gente verifica se ele é válido, se essa variável aqui que retorna, se o comando é válido para a gente funciona, retorna sim. Verifica se essa ação ela vai ser igual ao comando ligar e se o objeto nosso vai ser veículo. Então se sim, vai imprimir que o comando foi validado, passando a ação e o objeto. Idem para todos os outros testes. Então a gente tem o teste de desligar veículo, teste de abrir porta-malas, teste de levantar a suspensão, teste de abaixar a suspensão e apenas isso. Então eu vou rodar aqui o nosso teste para poder verificar. Então caso tudo ocorrer corretamente, a gente vai imprimir justamente isso aqui, é o comando validado. Então só um minutinho, deixa só o nosso teste aqui rodar. Modelo iniciado, comando validado, comando validado, comando validado, comando validado e o quinto e último comando validados. Ou seja, nosso código está funcionando certinho, o teste rodou ok e basicamente é isso. Aqui esses prints estão na ordem que os áudios estão aqui na pasta, né? Então é basicamente isso. Bom, para finalizar, é isso a minha apresentação. Espero que tenha atendido aos requisitos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.